perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que está assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele disse: eu sou eu. Diziam-lhe: pois como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Diga à igreja: não sei. Levaram, pois, os fariseus, vamos ler um pouco, vamos ler toda essa parte. Levaram, pois, aos fariseus que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe: como vira? E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Então não chamaram os pais enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho, que vos dizia ter nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Pergunta a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Responderam ele, pois disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, havendo eu sido cego, glória a Deus, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Responderam: já lhe disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazermos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo deles sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Não bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém tem mente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam ele e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando-o disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Glória a Deus. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, teu nome seja glorificado no nosso meio. Obrigado por tudo, pelo louvor, pelo ofertório, por esse momento, pela oração, pela apresentação, Pai, de novo membro. Obrigado por tudo, Pai. Agora fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, amigo, tu tens a liberdade,
principal lugar é o teu nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Jesus, logo após dizer o eu sou, presta atenção no capítulo, você vai ver isso no capítulo 8, dentro do templo, a Bíblia fala que aqueles judeus não aceitaram ele, e a Bíblia fala que ele se ocultou dentro do templo, e ele, passando entre eles, conseguiu sair, porque iam atirar pedra nele. Quando ele declarou, eu sou aquele que era o enviado, então tentaram tacar pedra. A Bíblia fala que ele se ocultou e, passando entre eles, foi embora, saiu do templo. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 8, versículo 12, ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala bem claro isso no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E na mesma forma como ele falou isso no capítulo 8, ele saindo do templo, ele viu, junto com os discípulos, um cego. E eu aprendo algumas coisas aqui. Os discípulos, eles falaram, quem pecou? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus falou, nem ele nem seus pais, mas que para que manifestasse a obra de Deus, houve uma necessidade. Nem os pais pecaram, mas foi assim que foi feito, para que se manifeste a obra de Deus. Eu aprendo algumas coisas com esse texto, e a gente vai decorrer tudo que a gente falou um pouco. Eu queria que você tivesse com atenção, bem atenção. Eu aprendo aqui algumas coisas, e eu quero que você fale para você mesmo. Eu vejo como Jesus vê. Quero escutar você falando. Eu vejo como Jesus vê. Eu já preguei essa passagem de uma outra forma, Deus me deu de uma forma diferente. Jesus, ele viu os discípulos, e os discípulos também, mas viram como ele viu aquele cego, aquele mendigo? Havia uma crença naquele tempo que quem tinha problemas, sofrimentos pessoais e problemas físicos, é porque a família ou ele tinha pecado. Isso era uma tradição, isso passava de geração em geração. Quem vivia no sofrimento e quem tinha alguma deficiência no físico era pecador. Mas presta atenção uma coisa, quando os discípulos, logicamente, não estavam vendo da forma como Jesus via, ele está preso a tradições. E a mesma coisa a gente, e eu coloquei aqui, quando eu vejo, quando eu estou vendo alguma situação, uma necessidade, amado, Jesus também está vendo. Isso depende muito de você e de mim, o que gera dentro da gente, para que Jesus atue ou não através da tua e da minha vida. Ele pode tirar a cegueira, como ele pode deixar a cegueira ali, ele pode curar, ou ele pode tirar o homem das trevas e colocar na luz, porque ele é a luz do mundo, é aquele que segue, ele não anda em trevas. Quando Jesus chega, a luz entra, mas ele opera através de você. O que eu quero falar aqui é que aqueles discípulos andavam numa especulação e não em ação. Eles estavam ali para apontar, Jesus estava para ajudar. Os discípulos julgavam, Jesus queria ação de ajuda. Os discípulos apontavam o pecado, para eles aquela pessoa é pecador. Jesus via com todo mundo, como todo mundo na terra, como pecadores, mas sabia que ele era o canal de vida verdadeira e purificação dos pecados, andando do lado de Jesus. Eles não estavam vendo como Jesus via, porque andavam em especulação e não em ação. O maior cego, eu coloquei aqui, presta atenção, o maior cego é a maior cegueira que tem um homem, é quando ele caminha
não é quando ele caminha sem a cruz. A maior cegueira que tem é quando a gente tem a cruz e não consegue ver como Jesus enxerga. Nós perdemos as oportunidades passam pela nossa vida, e você tem a luz de Cristo e a visão de Jesus. A maior cegueira é essa. A maior cegueira não está aquele que está sem cruz. A maior cegueira é nós que temos a cruz e andamos na cegueira, porque você tem a oportunidade de ver como Jesus vê, e a gente deixa passar a oportunidade. Aqueles discípulos deixaram passar a oportunidade. O maior problema nosso do crente hoje é a gente pensar que muitas vezes a gente é muito crente, vemos tudo e damos passos largos muitas vezes para as trevas. A gente caminha para um caminho que não era para caminhar. Não é porque você está dentro da igreja, não é porque você ora. Que a Bíblia fala que o justo, aquele que é crente, aquele que é separado de Deus, ele dá fruto. Entenda uma coisa: aquele que tem a visão de Deus e caminha em passos largos, glorificando o nome dele, ele vai dar fruto. Está lá em João, no próprio livro de João, fala que a árvore que não dá fruto, ele corta, e a que dá fruto, ele limpa para dar muito mais. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aí, meu irmão, ou seja, nós perdemos a oportunidade de dar frutos para Deus, e muitas vezes a gente está ali e tal, e as oportunidades, Deus está te dando oportunidade, Jesus está através de você para fazer uma obra, e você trava. Muitas vezes muitas coisas não acontecem, não são geradas, pessoas não são tiradas da cegueira, pessoas não são curadas, muitas vezes porque nós, através do nosso agir, segundo o nosso coração, a forma como andamos e vemos as coisas, se nós estivermos também na cegueira, Deus não tem como trabalhar através de você, você trava, e a oportunidade passa. Isso estava acontecendo com os discípulos. Deixaram aquele mendigo lá, viram igual Jesus como viu, tanto que perguntaram, que para eles ele deixou lá, é pecador. Em vez de ajudar, deixa a oportunidade passar. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Eu quero que você entenda isso essa noite. Quem vê como Jesus, geração e não especulação. Você vai falar, por que o pastor está falando tanto de especulação? Sabe o que é especulação? Eu vou te dar a definição. É a suposição acerca de alguma coisa sem comprovação. É a suposição acerca de alguma coisa sem comprovação. Era o que esses discípulos estão vivendo. Há uma suposição, mas não tem comprovação que a pessoa que está doente, ele é pecadora. Isso vai passando, você toma aquilo como uma verdade para dentro de você, você guarda, e você fica andando daquele jeito, com aquele pensamento, e Deus não tem como operar. Eles mesmos travaram eles através de uma coisa que não existe. É uma suposição, mas não tem nada comprovado, tomou como verdade. Isso acontece dentro da igreja muitas vezes? Acontece. A gente vê certas coisas, nós tomamos aquilo como uma verdade, a gente cria dentro da gente, que aquilo se torna verdade dentro da gente, e trava você, trava a mim, trava o teu ministério, trava a tua casa, porque você criou uma coisa que não existe. A sua suposição, você entendeu que é daquela forma, já era, gerou especulação. Aí Deus não pode gerar ação através de você. Esses homens estavam vivendo através de uma tradição. A oportunidade apareceu e eles, quem pecou? Ou seja, eles já estavam dizendo que ele era pecador, só não sabia que era da família, e ia deixar lá. Jesus foi lá e curou. Presta atenção uma coisa, o cego foi curado por Jesus, e sabe o que aconteceu? Ele saiu daquele meio ali, e foi lá dar testemunho no meio dos judeus, e no meio dos fariseus, meu amado, e não estava com Jesus lá não. Enquanto isso os discípulos tinham Jesus do lado deles, e não estavam fazendo nada. O cego disse para lá para os fariseus, se você ler o texto nós lemos, sabe, perguntaram para ele quem era Jesus, ele falou, é profeta, para vocês pode ser pecador, eu não sei o que vocês pensam nele, mas havendo eu sido cego, eu estou vendo hoje, porque a luz do mundo entrou na minha vida. Aleluia, tem que ser assim na tua vida e na minha. Pode pensar o que for de Jesus, para mim ele é profeta, e hoje eu estou vendo. Estava dando testemunho lá, foi curado da mesma forma, ele saiu e foi pregar o evangelho. Amado, Jesus, uma coisa tremenda, parecia que ele não estava ali, mas na hora de ser expulso, quem pega ele lá do lado de fora? Jesus espera ele foi expulso.
que eu quero falar para você, no momento de maior dificuldade tua, você sendo testemunho de Jesus, Ele vai contigo, Ele está com você, Ele vai te abraçar. Naquele momento de aperto, Ele está lá com você, como estava com o cego, porque estava fazendo a obra dele. Não deixou ele só. Não deixou ele só. Você está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Aleluia. Sabe por quê? Porque a luz do mundo tocou ele. A luz do mundo está tocando você essa noite. Presta atenção, seguinte, que todas as escamas dos teus olhos caem, e aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, as oportunidades, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja aquilo que Deus quer que você faça, em nome de Jesus. A Bíblia fala que a luz entrou, e onde a luz entra, tem vida verdadeira, em nome de Jesus. A Bíblia fala: eu sou a luz do mundo, quem me busca não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz aponta para a vida, para o Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus te deu visão, Jesus te deu um novo olhar para as coisas. Por isso eu vejo coisas que ninguém pode ver, porque o Espírito Santo está em você, está em mim. Glória a Deus. O mundo pode estar um caos, tem gente pulando, tem gente brincando, tem gente aparecendo em Big Brother, mas aleluia, você está com o pé no céu, meu irmão. Você tem que glorificar. Você não pode perder as oportunidades. Os discípulos estavam do lado de Jesus, passou um cego, eles perguntaram a um pecador, o que eles eram? Muitos estão andando do lado de Jesus, e tem uma distorção totalmente do Evangelho. Na verdade todos são pecadores, eles não entenderam do lado de Jesus, achando que aquele que estava em pecado, eles porque estavam do lado de Jesus não eram, e aproveitaram, sabe como é? E deixaram a oportunidade passar. E muitas vezes nós nos colocamos em certas posições que Deus não mandou você ficar, e isso nos trava, porque a gente vê com uma ótica diferente. Nós temos a visão de Cristo, e a gente tem que ver na ótica que Jesus vê. Ele não pode deixar passar as oportunidades. Amém ou não amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Muitos recebem palavras e perdem oportunidades. De cruz da vida, perderam a visão, apesar de Jesus estar lá. Jesus está aqui, Jesus está com você. Mas muitas vezes, por especulação, por coisas que a gente vai pegando, e a gente vai levando isso para a gente, no nosso coração, e trava a gente. A Bíblia fala nesse próprio livro, João capítulo 4, versículo 34, fala, né? A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ele fala nesse capítulo 9 aí, o que ele fala? Noite chega que ninguém pode mais trabalhar. Entenda uma coisa: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos se alimentaram e comeram de uma coisa que era do homem, e deixaram as oportunidades passarem. Hoje nós vemos muitas pessoas, uma igreja, de uma forma geral, tem muita coisa de homem, muita comida e bebida que entra, e é o homem que está colocando, não é Deus. E isso trava pessoas. A pessoa começa a ver uma coisa distorcida do Evangelho, porque toda comida e bebida de Jesus leva a vontade de Deus, meu irmão. Comida e bebida para Deus não é para a gente somente avançar na vida. Não, a comida verdadeira e bebida para Deus é fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, aleluia. É essa comida perfeita, é essa comida. Jesus, ele só tinha 3 anos mais ou menos de ministério. A comida e a bebida dele era fazer a vontade. Ele sabia que tinha aquele tempo determinado, e ele tinha que, sabe, correr quanto tempo para fazer tudo certo. E muitas vezes nós nos alimentamos com comida e bebida que não vem de Deus, certos ensinamentos, certas coisas, e a gente perde tempo. E a gente não pode perder tempo. A comida e a bebida tem que ser a vontade de Deus. E o que vier para você, meu amado, Deus vai suprir, como supriu o cego, estava esperando ele lá. Ele foi expulso e Jesus pegou ele e andou com ele. Sabe por quê? Jesus não deixa ninguém na pista que vive o Evangelho de uma forma genuína. Você pode dar glória a Deus?
Ele falou lá dentro perante os fariseus, eu estou vendo, foi Jesus que colocou. Mentiu. Amado, era 3 contra 1, a família tinha medo, porque ia perder a vaga na sinagoga. Os judeus não acreditavam, e os fariseus estavam condenando. Era 3 contra 1, mas com Jesus ele era a maioria. Ele é a maioria. Então tenha coragem como esse cego, que na verdade ele não era mais cego, ele está vendo agora. Está dando para entender o que eu estou falando? Amém? E muitas vezes a gente, eu coloquei aqui, né, a gente reclama de algumas coisas. A gente muitas vezes fala: poxa Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que as coisas deram errado? Porque, amado, isso é uma forma de lamentação. Fala isso, mas fala como uma forma de perseverança e buscar solução. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Porque deu errado, mas Senhor, Tu sabe todas as coisas, me dá a direção. Sabe, meu irmão, a gente tem que agir assim, em nome de Jesus. Em cima disso que eu estou falando, a Bíblia fala que noite vem, que ninguém mais pode trabalhar. Amado, infelizmente muitas vezes a noite chega para as pessoas que estão vivas. A noite vem, como ninguém vai trabalhar, vai ser um momento da vinda de Jesus Cristo, não vai ter mais como trabalhar. Ou então você está partindo, não vai dar mais para você. Mas, amado, a pior coisa é viver a noite todo vivo, não trabalhando, mas você está vivo. Jesus está falando nesse texto aí de morte, quando cessar todas as coisas. Tem vivo aqui para Jesus dar glória a Deus? Aleluia! Nós temos que estar vivo. Noite vai chegar, o momento Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ninguém mais vai poder trabalhar. Um dia você vai partir, mas enquanto eu estiver vivo, aleluia, a minha visão é na luz do mundo. A minha visão está nele. A minha visão é com ele. Aleluia. Segundo, não deixe a cegueira do passado tirar a visão do presente. Versículo 8 ao 12 diz assim: então os vizinhos, aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Hoje diziam: é este. E os outros: parece ser com ele. Ele disse: sou eu. Dizia-lhe, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram: por onde está ele? Ele respondeu: não sei. Escuta uma coisa, um mendigo que era cego, ele recebeu um milagre, ele se levantou, e aquelas pessoas começaram a falar: pô, não era aquele mendigo? É ele mesmo. Aquela pessoa, né, que andava cego, que ficava pedindo esmola, é ele mesmo. Muitas das vezes, meu amado, presta atenção uma coisa, tem gente que muitas vezes quer nos rotular por coisas do passado, do que você era, do que eu era, e aquilo ali se mantém. Aquele que fez isso, aquele que caiu, aquele que errou, amado, seja igual esse cego aqui, se levanta, fala: Jesus me curou e mudou minha visão, e pode mudar a tua também. Aleluia! Se levanta, não deixa ser rotulado, meu irmão. Que tem gente que carrega isso sobre a tua vida a vida toda. Você comete um erro, e não é aquele que mendigava, nem aquele, não, é ele, não. Eu sou uma nova criatura, Jesus mudou a minha vida. Esse cego, ele se levantou e quebrou o rótulo ali. Tem que quebrar, meu amado. Aleluia. E engraçado que a Bíblia diz que os judeus não criam, né, que o homem era cego, e não queriam acreditar, que chamaram os pais, nem acreditar que Jesus fez tal milagre. Está lá em João capítulo 9, versículo 18. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que quer enfiar pela goela que você, sabe, amado, se posicione. Seja posicionado. Jesus tirou a escama dos teus olhos. Você anda em novidade de vida. Nós temos que ser posicionados como esse cego. Entender que Jesus fez, a primeira coisa que ele fez foi dar testemunho de Jesus. Ele não mentiu não, ficou com medo não, igual os pais. Se posicionou. Havendo sido cego, hoje eu vejo. Sabe o que aconteceu? No final, sofreu, sai, fora e tal. Jesus abraçou ele porque ele se posicionou.
E a gente tem que ser posicionado sabendo que Jesus está com a gente. Você pode nem sentir, mas Jesus está lá. Jesus não estava lá fisicamente, mas Jesus estava esperando ele do lado de fora. Estava tudo no controle do Senhor. E assim é na tua vida. Todas as coisas estão controladas pelo nosso Deus. Na tua e na minha vida, meu irmão. O homem que recebeu o milagre, que não sabia de Jesus para onde foi, eu aprendo aqui algo. Aquele que recebe a visão verdadeira, o milagre, dará testemunho, pois é levado à provação por amor à cruz. Mas, levado por amor à cruz, em resposta do que recebeu. Porque, eu coloquei aqui, porque a maior maravilha do milagre, para o milagre ser milagre, é quando ele entra, meu amado, você não sabe do jeito que veio, você não sabe que jeito aconteceu, não sabe o dia e a hora, mas que vai vir, virá. É isso que a gente tem que ter dentro da gente. Jesus é um Deus não de possibilidades, Ele é um Deus de impossibilidades. Amado, todo dia é dia, toda hora é hora. Então toma posse e acredita até o final, como esse cego acreditou. Todo dia é dia, toda hora é hora. E Deus pode fazer um milagre na tua vida. Não tem hora. Por isso que se chama milagre. Por isso que o teu Deus é o nosso Deus. Que se fosse rotulado tempo e hora, meu amado. Por isso que se chama milagre. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as descobertas pertencem a nós e a nossos filhos. E, olha só, milagre não se explica, se vive, é coisa encoberta. Você não sabe como veio, quando vai acontecer, o momento que vai acontecer, da onde aconteceu. Você só sabe que você tem que viver ele para a glória do Senhor. É isso. E acabou. Se Deus falou que vai fazer, o tempo é dele, mas Ele quer um povo que tem fé e espera. Porque esse cego aqui, a Bíblia fala que Deus usou coisas que ninguém esperava. Deus é um Deus que usa qualquer recurso para te abençoar e me abençoar. Deus não usou palavra, Deus não usou mão, Ele usou, sabe o que? Cuspe, terra e depois água. O nosso Deus é um Deus de recursos improváveis para fazer coisas grandes na tua vida e na minha vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele usa qualquer meio. Sabe por que ele usou qualquer meio? Para dizer que Ele tem um poder ilimitado. Nada é impossível para Deus. Deus não é um Deus de rotulagem. Deus, Ele não tem tempo. Ele pode usar qualquer coisa. Ele faz do jeito dele, no momento dele, na hora dele. Senão seria, meu amado, imagine a pessoa que está precisando ser curada e precisa ir para o céu. Aí você rotula, não, você tem que passar pelo que eu passei. Ou então tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito nada. Deus é um Deus de improbabilidades. Deus é um Deus que sabe o tempo certo para te abençoar e me abençoar. O tempo é dele. Então persevera na tua causa, persevera na tua família, persevera, sabe, para que Deus melhore a tua visão. Agora você tem que ter fé para andar até o tanque. O que fez a diferença no cego não foi o lodo, foi que ele acreditou e ele andou. E foi lá. Porque Jesus falou, passou, falou, agora vai lá no tanque. Ele poderia muito bem falar, não vou não acredito nisso não, isso é baboseira. Ele foi e viu. Deus está falando o seguinte para você e para mim: ande, continue a andar, que vai chegar o momento que Deus vai te tocar, da forma como Ele sabe, da forma, sabe, meu amado, que você menos espera. Foi com a mulher de fluxo de sangue. Deus lançou uma palavra, tocou nas orlas. Foi na vida do centurião, lhe deu uma palavra. Foi na vida da mãe de Pedro. Amado, Deus não tem tempo feio. Porque todo dia é dia, toda hora é hora para a gente viver o milagre de Deus. Então, meu amado, tenha esperança. A gente não pode deixar as coisas passarem, as oportunidades passarem, porque a gente tem uma visão agora direcionada por Deus e Ele quer usar você. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que acreditar, Deus não é médico natural, Ele é o médico dos médicos.
O médico natural, ele tem horário para marcar com você, ele te receita o receituário, ele vê o remédio, ele manda tirar a chapa, às vezes você já até sabe a sequência, mas o nosso Deus não, meu amado. Nosso Deus não precisa dessas coisas. Nosso Deus, amado, Ele sabe o dia para te curar, Ele sabe o momento como vai agir na tua vida, até o último momento a esperança vive, porque Ele é o médico dos médicos. O médico natural tem tempo, o Senhor não tem dia, nem hora, nem data marcada, meu irmão. Ele vem na boa, pum, e agora? Isso é para edificar você que está em casa, então acredite. Foi o mesmo Deus que tocou na vida da mãe da nossa irmã Karina ali, a dona Camila. No momento lá que está lá, Deus vai lá e toca. Deus não tem horas marcadas, porque Ele é o médico dos médicos. Ele entra com a providência no momento certo. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Eu também creio. Aleluia. Glória a Deus. Deus usa as coisas mais improváveis, diferentes, para realizar o que quer, para construir testemunhos individuais que só você tem. A gente sabe aqui que nesse momento, né, que Jesus ele não quer que o homem vive na noite, nas trevas. Ele dá oportunidade para todo homem ter luz de vida. Essa é a verdade. A gente sabe que o homem teve a queda dele, a queda do primeiro homem. Houve o pecado, entrou as enfermidades, entrou as situações, né, os sofrimentos. Mas Deus usa a própria adversidade para glorificar o nome dele. Entenda isso. A própria adversidade que está na tua vida, é Deus que está mandando daqui a pouco um milagre para mudar e glorificar o nome dele. Ele usa a situação. Para isso tem que ter um motivo e um propósito. Você tem que passar para que Ele possa agir. Amém ou não amém? O nome dele ser conhecido, nós reverenciarmos a Deus. Imagine se tudo fosse fácil, se você já tivesse a cura, procurasse a Deus como se fosse bater um cartão. Aí, sabe, você buscar Deus por conforto e conveniência, não por amor e reverência. A gente tem que buscar Deus pelo que Ele é, amém? A hora, o momento e o dia, só Ele sabe. Ele não abre isso para ninguém. As coisas encobertas pertencem a Ele. As descobertas, as reveladas, pertencem a nós e nossos filhos. Tem coisa que Ele não vai revelar a você, só vive. Deus te dá a oportunidade de você viver o que Ele está preparando para você. Não queira entender algumas coisas. Viva as improbabilidades, as impossibilidades, dá testemunho. Imagine a pessoa explicar, a pessoa viver com terra, com cuspe nos olhos. Ah, mas como me explica isso? Eu não tenho que explicar. Eu entendo que, havendo sendo cego, hoje eu vejo. E acabou. Viva isso na tua vida. Um dia eu também era cego. Um dia eu andava pelo mundão. Havendo Jesus, o jeito dele me tocou de uma forma inesperada. Eu pensei que ia dentro de uma igreja, eu pensei que alguém ia me evangelizar. Eu pensei, amado, foi um papel que botaram no meu bolso. Eu já tinha ido à igreja, eu entrava e saía, né? Eu era um pilhão de crente do caramba, né? Botava pilha em tudo que é crente. De repente, no momento da minha vida, Jesus me visitou com um versículo, Romanos 6, se não me engano 22, o salário do pecado é a morte. Aquilo entrou no meu coração. Amado, eu larguei tudo. Deus sabe o momento de te tocar e da forma como Ele precisa te tocar. Deus sabe aqueles que, cada um tem um jeito. Tem gente que entra, fica ali, aceita Jesus. Billy Graham diz a história, pelo menos que me falaram, que Billy Graham, num momento de uma pregação de um evangelista de cidade, estava pregando num dia de chuva, caindo, ele montou tudo, o palco, só tinha um menino lá, era Billy Graham. Ele ficou desapontado e foi para casa. Mal ele sabia que aquele garoto que aceitou Jesus seria o maior evangelista de todo o século 20. Deus tem seus meios. Deus tem seus meios. Pode ser um momento de chuva, um momento de sol, um momento de frio, mas eu sei que o meu Deus está lá para operar grandes coisas em nome de Jesus. É isso que importa na tua vida. Foi o que o cego viveu. Falaram para onde ele foi, eu não sei, mas ele estava dando testemunho, eu não sei. No
momento certo, Jesus foi lá e tocou ele. No momento que ele estava lá, foi expulso e tal, não tinha família lá, Jesus abraçou. Jesus falou uma coisa para ele, e eu vou terminar. Sobe aqui o Ministério de Música. A gente vai fazer um momento aqui. Eu anotei aqui uma coisa. Deus, por que Deus prepara tudo isso para você e para mim? Jesus, ele mostra que ele possuía poder ilimitado, por isso que ele usa qualquer tipo de recurso para que você não entenda verdadeiramente que Deus é um Deus de surpresas, é um Deus de improbabilidades, ele não tem ordem certa, mas ele mostrou poder ilimitado quando ele pegou aquilo ali, não foi de palavra e não foi de tocar, ele pegou terra e cuspe. Ele pode usar qualquer coisa para te abençoar. Por que ele faz isso na tua vida? Para mim e para você. Ele pode agir de qualquer jeito, de todas as formas. Por quê? Para construir um testemunho que seja somente seu. As experiências são individuais. Deus dá oportunidade para todos. Deus tem um jeito de agir com cada um. Sabe por quê? Para criar testemunhos que sejam somente seus, somente meu. Eu não sou igual a ninguém. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, irmão. Aleluia! Cada um vive um momento diferente. Deus te dá oportunidade. Ele não é um Deus de repetições. E por isso que faz ser Ele Deus. Por isso que faz ser um nome milagre, uma coisa que ninguém espera. Amém? Então tenha sede de Deus. Jesus, ele falou ao cego: crê tu no Filho de Deus? E o cego falou: quem é Ele, Senhor, para que eu creia? Olha só, a palavra Senhor aí está escrito com letra maiúscula. Mesmo ele não conhecendo o Senhor, ele conhecia aquela pessoa como um sinal de autoridade ali, meu irmão. O Senhor não está escrito de letra minúscula. E o cego disse, aliás, Jesus falou, o cego disse: quem é Ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: tu tens visto? É aquele que fala contigo. E o cego disse: eu creio. E o adorou. Sabe o que aconteceu? O testemunho dele valeu vida eterna para ele. Ele adorou o Senhor e creu no Filho de Deus. Jesus falou: você crê no Filho de Deus? Eu creio, só esse que você está vendo. Ele foi, adorou e creu. Eu aprendo algumas coisas e eu vou terminar. Os que professam Jesus, Ele não desampara. A gente falou isso agora, versículo 35 diz isso, do capítulo 9. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando ele, disse: crê tu no Filho de Deus? Jesus, quando o mendigo que era cego for expulso, estava lá onde o expulsaram. Amém? Os judeus não criam, os parentes abriram mão, tinham medo, e os fariseus o condenavam. Mas no momento certo, Jesus veio e o abraçou. Jesus veio e deu a oportunidade para ele de crer no Filho de Deus. Vai ter momento, meu amado, que você verdadeiramente vai sentir um vazio tremendo dentro de você. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ser testado e provado e parece que Jesus não está ali. Vai ter momento que você vai sentir sozinho. Deus permite isso para mover a tua fé, como moveu desse cego. Ele mesmo, Jesus não estando do lado dele, ele continuou a falar de Jesus, foi expulso, e ele acreditou. E ele acreditou. Tem momento, meu amado, que vai parecer que você está sozinho no barco. Tem momento que você está vivendo um momento dentro da sua casa, no seu trabalho, eu não sei o que está passando, é uma enfermidade. Parece que quanto mais você pede, mais as coisas não acontecem. Mas vai chegar um momento certo, que você não entende, que você não espera, que não é do seu jeito nem do meu. Ele vai vir e vai tocar você. Você crê nisso? Eu creio. Foi nessa vida esse cego. Ele creu, Deus fez a obra. Foi dar testemunho. No momento que todo mundo, família, largou ele, ficou na sinagoga, não foi atrás dele. O povo, que era judeu, acusava esse cego, e os líderes religiosos. Mas Jesus estava lá. Você crê nisso? Que Jesus está operando na tua vida? Eu creio também.
Os que professam Jesus e carregam a cruz, sempre haverá diálogo com o Senhor. O texto mostra isso. Versículo 35 e 36, o cego conversou com Jesus. Aqueles que aguentam a cruz têm diálogo para você. Você pode abrir o seu coração, pode falar com Ele, que no momento de aperto Ele vai falar contigo e vai te dar uma direção. E por último, os que professam Jesus, mesmo não vendo ou sentindo, sabem que Ele é o Senhor. Aleluia. O texto fala bem claro isso. Ele fala a palavra Senhor com letra maiúscula. E ele continua lá no versículo 38, ele diz: eu creio, Senhor, continua com letra minúscula. Teu Deus é um Deus de letra maiúscula. Ele fala os dois senhores com letra maiúscula, sinal de autoridade. Por mais que você não esteja vendo, Jesus está lá. Ele queria adorar o Senhor e ele continuou. Teu Deus é um Deus de letra maiúscula. Você crê nisso? Ele é teu Senhor. É isso que eu queria falar para você essa noite em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Aleluia.